Oi, gente, eu sou Mariana Procópio, sou jornalista, sou apresentadora e idealizadora desse podcast que tem uma missão ambiciosa aí de falar sobre os principais problemas de saúde da nossa atualidade nesse mundo pós-pandemia. Complicado, né, gente? Pois é, mas antes eu queria lembrar a vocês que toda a equipe responsável aqui por esse podcast, eu e todo o time que está aí atrás, a gente montou um hub, uma agência que tem a missão de democratizar essa produção de conteúdo digital em alta qualidade, oferecendo toda a estrutura para a gravação do seu podcast, desde o planejamento, desenvolvimento do roteiro, até o estúdio, a gravação, a edição, para você compartilhar a sua história, a história do seu negócio, a sua mensagem. A nossa mensagem hoje é saúde, né? Pois é, a pandemia, a Covid, deixou milhões de mortos, foram mais de 6 milhões em todo o mundo, mais de 1 milhão aqui no Brasil, mas além da dor, além da saudade, deixou outras marcas também, né? E à medida que o tempo passa, acredito que essas marcas vão ficando cada vez mais evidentes. O confinamento, o isolamento acabou agravando já problemas de saúde do nosso corpo, especialmente, da nossa mente, se é que dá para a gente separar um pouco os dois. O assunto da nossa conversa de hoje, no assunto, certamente não dá. A gente vai falar de transtornos alimentares e é por isso que a gente tem uma equipe aqui quase multidisciplinar, né, gente? Nosso time de feras. A gente vai conversar, estão conosco aqui no estúdio, psicóloga Mônica Viana, especializada em transtornos alimentares, doutorado, pós-doutorado, 2 livros publicados sobre o tema. Atualmente coordena a psicologia do Departamento de Cirurgia Bariátrica do Hospital Clementino Fraga Filho, o Hospital do Fundão, ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também está com a gente aqui no estúdio nutricionista Camila Estima, que é especializada em transtorno alimentar e vem fazendo um trabalho muito legal e muito importante nas redes sociais de conscientização sobre o tema. Gente, muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Obrigada. Obrigada, Mari. Queria começar fazendo uma pergunta. Eu fiz uma sondagem entre as pessoas antes da gente gravar aqui, falando de transtornos alimentares. E a impressão que a gente tem, que eu tive, é que quando a gente fala em transtornos alimentares, muita gente pensa em alguém ou muito magro ou em alguém muito gordo. Agora, abrindo parênteses até, antes de falar essa frase, eu fiquei na dúvida se eu podia falar muito gordo. E vou quebrar o nosso roteiro, porque eu acho que isso é importante e diz muito sobre o tema. Eu perguntei, a gente pode falar em gordo? A gente fica constrangido, né? E aí, né, o retorno das especialistas pode, né? Isso não... Por favor. Claro que pode. Sim. A gente fala que gordo não é xingamento. Né? Uma pessoa é gorda, uma pessoa é magra, uma pessoa é loura, uma pessoa é preta, uma pessoa é branca, uma pessoa, né? Então, quando a gente quer xingar alguém, a gente não deveria xingar ninguém, na verdade. Mas não seria uma palavra porque remete por conta do estigma da obesidade. Eu estava escrevendo texto e eu escrevi muito gordo. Eu falei, ai, será que é ruim eu falar isso? Eu troquei por obeso. Dúvida, né? E aí é isso, né? Uma característica. É uma característica física. Você não pensaria em xingar ninguém de magra. Não. Né? Então, voltando ao tema, quando a gente pensa em transtorno alimentar, a gente pensa em alguém ou muito magro ou muito gordo, como algo muito distante da nossa realidade. E aí eu queria saber se é bem assim, se toda pessoa com transtorno alimentar parece que tem transtorno alimentar, ou aparentemente pode ter uma pessoa do nosso lado que pareça saudável e, entre aspas, e tem transtorno alimentar. Com certeza, né, Camila? A gente não consegue fazer um diagnóstico de transtorno alimentar olhando para a pessoa. Sim. Né? Acho que você falou muito bem, né? A gente tem nesse imaginário, né, que a ideia é ou uma pessoa muito magra, muito emagrecida ou com peso muito alto que teria um transtorno alimentar, mas não é assim. Muito pelo contrário, a gente vê, né, pessoas eutróficas, né, que são esse peso normal, né, que a gente pode dizer, estão nessa faixa de peso, que tem transtornos alimentares. A bulimia nervosa é um transtorno alimentar que a maioria é eutrófico, né? A bulimia nervosa é a bulimia, quando a gente fala, é quem come e vomita depois? É isso? A gente falando em termos completamente leigos, para as pessoas identificarem. É importante, né? Porque isso também está no imaginário, né? Também está no imaginário. Não, a bulimia nervosa você tem que ter uma compulsão alimentar, você tem que ter 2 comportamentos ali de base. Você tem que ter compulsão alimentar e um comportamento compensatório.
né? Para compensar o que você... Não necessariamente o o que vômito. você come. Mas Não. não é necessariamente o vômito. E a gente tem pacientes com anorexia nervosa que também podem provocar vômito. Isso. Então, Então, não é exclusivo da bulimia nervosa a pessoa provocar vômito. Uhum. A gente tem dois tipos de anorexia nervosa, a restritiva e a purgativa. Então, como a Mônica falou, você tem que ter, na bulimia nervosa, você tem que ter episódios de compulsão alimentar que são seguidos desses comportamentos compensatórios, que são vários. Uhum. E essa questão que você estava falando do estigma, para mim isso é um estigma. Porque, claro, na anorexia nervosa, um critério diagnóstico é a magreza extrema. Uhum. Só que nem toda pessoa muito magra tem anorexia nervosa. Ah, é? Sim. Não necessariamente? Não. Na verdade, a anorexia precisa ter um baixo peso. É o único transtorno alimentar que tem esse critério Exato. de peso. Exatamente. Né? Os outros não. Os outros não Né? têm. Não? Você- A compulsão alimentar, por exemplo, não tem um critério de peso? Uma Nenhum. pessoa... Não. Porque a gente tende a achar que uma pessoa obesa, gorda, é uma Qual- pessoa com um transtorno alimentar. Não Não necessariamente. necessariamente. Não Então você pode necessariamente. conviver com pessoas que têm transtorno alimentar que você não sabe. Uhum. Que trabalham com você, que são da sua família, que são às vezes marido, esposa, filhos. As pessoas não sabem. Que tem compulsão alimentar. Vai no que banheiro, provoca- come, vai no banheiro ali, ninguém... Sim. E outros comportamentos que a gente, às vezes, assim, exercício extenuante, Exatamente. excessivo. Também pode ser Isso é um uma... comportamento compensatório, É. né? Às vezes, né, dietas muito restritivas. E a gente tende a achar de fora para as pessoas super saudáveis, trabalhando exatamente. bem, É focada. validado É, socialmente. Tá no foco, Tá ele no tem foco, foco, ele tem força de vontade Tá, de malhar é. sexta-feira à noite e depois no sábado de manhã. Porque o comportamento compensatório vem por conta do que comeu. Uhum. Então, se a pessoa tem esse condicionante, então... E o problema, Mariana, é que isso é muito popularizado. As pessoas já... Tá pago a pizza que eu comi ontem. Uhum. Aí tem até essa expressão, né? Hashtag tá pago. É natural a gente falar isso. Então, porque eu comi, eu preciso me exercitar. Claro, quem faz isso não tem transtorno alimentar, mas é uma mentalidade de transtorno alimentar. Mas e qual é a popularizada. diferença? Qual é a linha que divide, né, alguém que tá focado e que existe ali um foco saudável e quando você passa esse limite pode virar uma doença, um transtorno? Sofrimento. Exatamente. E eu acho que a gente tem que colocar isso, assim, a gente está falando muito dos comportamentos, né? Sim. A gente tem que botar essa parte, né, psicodinâmica aí dos transtornos alimentares também, né? Que é essa idealização da magreza, né? É a autoestima e a autoavaliação totalmente referendada pelo peso, pela forma corporal. E distorcida, né? E distorcida, muitas vezes distorcida, né? Uma distorção da imagem. Então, isso tem que estar presente também. A gente está falando que esses comportamentos, né, disfuncionais, muitas vezes, que são típicos dos transtornos alimentares, né, e que precisam estar, né, para a gente ter um transtorno alimentar, eles precisam existir, eles são muito disseminados na sociedade de uma forma geral e naturalizados, né? Então, as pessoas às vezes não percebem que uma pessoa tem um transtorno alimentar porque aquele comportamento é natural. Mas você tem que olhar para essa parte psicodinâmica também. Como a Camila falou muito bem, o sofrimento. Isso causa um sofrimento naquela pessoa. Aquilo é tão importante que ela só vai ser feliz, se ela só consegue se relacionar com as pessoas, estar nos lugares, trabalhar, se ela tiver com determinado peso, se ela estiver emagrecendo, porque é essa idealização da magreza como única forma de você ter uma autoestima, de você se sentir bem, de você conseguir estar nos lugares. E aí a pessoa vai malhar mesmo doente, né? Vai fazer atividade física mesmo doente, Vai mesmo com deixar de problemas sair com os amigos. vai Exatamente. deixar de sair com os amigos porque comeu alguma coisa que ela está se sentindo culpada. Não vou ao cinema porque eu tenho que ir pra academia. Exatamente. Então, não vou na o começo festa porque vai ter comida. Exato. E aí o social é começa- prejudicado. Uhum. E como é que a Desculpa, pandemia... Imagina essa. Como é que A ideia é essa, né, a ideia Mari? é essa. Como é que a pandemia, gente, afetou o transtorno alimentar, a incidência, os pacientes? A gente, assim, ainda é muito cedo pra gente ter estudos a respeito disso, porque a pandemia foi, né, anteontem, né? A gente, Literalmente, literalmente, né? ainda nem agora acabou a Agora emergência, né? Oficializaram. Pra né? gente ter dados e estudos, esse número ainda é muito difícil. A gente viu, né, tem algumas literaturas que já falam que dobrou o número de internações nos Estados Unidos para transtornos alimentares. Mas a gente vê na nossa prática clínica, por exemplo, como mudou muito o comportamento alimentar de muita gente. É. O confinamento, porque
se a gente lembrar, né, o quão surreal foi que a gente viveu, e muitas pacientes falavam assim, cara, agora eu tô dentro de casa com as pessoas da minha família. Agora as pessoas veem o comportamento alimentar dos familiares, por exemplo. Nossa, eu não percebia que a minha mãe tinha esse comportamento X, sei lá, de compulsão, de exageros, enfim. Outra, né, a impossibilidade de se exercitar, por exemplo, foi um outro problema. O comer, o estoque de alimentos. Né? A gente precisou estocar comida porque a gente não sabia. Ninguém sabia de nada. Né? O não cozinhar. Muita gente que já não cozinhava continuou não cozinhando, aumentou o pedido de comida de fora. A gente estava conversando um pouquinho antes, fora do ar, de gravar, e a Camila falou sobre essa questão do aplicativo. A comodidade teve impacto? Muito. Piorou muito o comportamento alimentar, porque à medida que cada vez que eu peço mais comida de fora, eu me envolvo menos com o meu comer e com o meu cozinhar. Então, eu elimino várias etapas. Eu terceirizo todas as ações de autocuidado da minha alimentação. Então, aumentou o consumo de alimentos gordurosos, de alimentos ultraprocessados. Você vai só pela palatabilidade. Isso, exatamente. Né? E o problema disso é que para regredir essa palatabilidade muito excessiva que a gente está tendo da alimentação, a comida de casa vira sem graça. Então a gente tem uma queda de atividade física, uma queda do viver social, que para muita gente foi muito difícil, para mim foi extremamente difícil. Então a gente teve um agravamento de vários comportamentos. E muita gente acho que às vezes não sabia que tinha um comportamento alimentar transtornado ou foi procurar ajuda. Porque as pessoas se viram em lugares novos de muita ansiedade, muita angústia. Né? Acho que a Mônica pode falar muito mais sobre isso, mas isso chega na comida. Em parar de comer, em comer demais, em se perder nessa alimentação. Vocês falaram que ainda é muito cedo, né, do ponto de vista científico, para analisar, mas vocês estão na ponta, no consultório, por exemplo. O que vocês têm visto e recebido disso? Desde a pandemia em si, ainda, né, os atendimentos online começaram a acontecer. Aumentaram muito. Eu nunca trabalhei tanto como na pandemia. Exatamente. Nunca. A demanda ficou muito maior. Muito maior. A gente viu muito casos de pacientes que já tiveram histórico de transtornos alimentares e começaram a apresentar novamente, né, tiveram uma recaída, né, como a gente chama. Novos pacientes, isso que a Camila falou muito bem. As pessoas começaram também a se dar conta ali, né, essa convivência forçada, né, as pessoas começaram a se dar conta. Então, tiveram vários aspectos, assim, né, até mesmo um aspecto social, assim, né, do medo financeiro, econômico, as pessoas em casa, muitas pessoas perderam o emprego, a renda. Isso gera um nível de estresse e aquele não saber o que vai acontecer, né? No primeiro momento, todo mundo achava, vamos ficar 2 semanas em casa, depois a gente, né, volta. Então, vamos aproveitar para comer o que a gente quiser, estamos em casa mesmo, vamos ficar só assistindo televisão. Também, né? Álcool. Bebida alcoólica. Álcool, realmente. Aumentou porque foi muito. isso, as pessoas tiveram que criar uma nova rotina ali. Para aquela... A gente teve que se virar, né? Exatamente. E cada um usou as armas que conseguiu e que podia, que muitas vezes não foram adequadas ali, ou acabaram cobrando um preço. E aí a gente tinha muito essa coisa, depois começou a ter o pessoal fazendo pão em casa, né? O pessoal aprendendo a cozinhar, o pessoal fazendo exercício em casa também. O pessoal, a gente vai ter que fazer diferente. Começaram a criar essa outra, procurando terapia, procurando nutricionista. E aí começou esse movimento, olha, não dá pra gente deixar ir correndo solto, não. Temos que começar a ver porque tá afetando, né? As pessoas. E eu acho que teve um impacto também muito em adolescente. Por exemplo, eu não trabalho com adolescente, né? Mas o que apareceu de gente nova querendo atendimento para adolescente com transtorno alimentar, e se a gente pensar, uma menina hoje de 15 anos tinha 12 na pandemia. Olha só, passar por essa fase que já é uma fase complexa. Eu acho que com a internet ali, a rede social, né? Bombando. Eu acho que a gente nos próximos anos vai ter esse tipo de estudo de dados de prevalência, de incidência, enfim, de transtorno alimentar, que eu tenho assim, quase certeza que aumentou muito. O problema também que a gente não tem, Mariana, no Brasil, pesquisa em nível nacional, porque a gente não tem um dado de que quantas pessoas no Brasil passam por transtornos alimentares. Não temos essa informação. O pessoal lá do Gota, o Apolinário, estava fazendo uma pesquisa interessante de compulsão alimentar aqui no Rio de Janeiro, grande também, mas aí também teve que parar, porque ele ia na casa das pessoas e tudo mais. Mas aí teve que parar por causa da pandemia. Quer dizer, até as pesquisas também foram afetadas. Tiveram que interromper. E aí, entrando nesse assunto da imagem, né, de telas e tudo mais, que a gente ficou muito focado também na internet, porque é isso, né? A gente começou a se comunicar
né? Era a forma, né? Era a forma, assim. E como que isso também acabou gerando uma exigência de performance, né, no segundo momento, né? Então todo mundo tem que fazer pão, todo mundo tem que fazer ginástica em casa, todo mundo tem que estar postando, e aquelas comparações, eu não estou conseguindo fazer, eu não faço. Isso tudo foi gerando uma onda aí das pessoas também se questionando, aí acaba gerando mais essa questão aí também do estresse, um estresse que vem por um outro lado também, né? Eu tenho que dar conta de tudo. Né? Tá todo mundo dando conta, tá todo mundo fazendo pão, malhando em casa, cuidando de filho, trabalhando. E sendo né? feliz. Sendo feliz, fazendo 1000 cursos. A gente achou que a gente ia fazer 1000 cursos, estudar. Cursos. Eu achava. Nossa, fazer 1000 cursos. Agora que eu tenho Curso tempo. live, gente. Live. Isso vai gerando muita ansiedade. E aí pensa, quem tem alguma questão efetivamente, né, psiquiátrica, enfim, isso desencadeia diferente. É um gatilho. É um gatilho para desenvolver uma doença. Vocês falaram de dados que a gente tem muito pouco no Brasil. Eu fui buscar algumas e eu acho que é muito mais estimativa do que dados do próprio Ministério da Saúde. Só colocar um pouco e aí vocês dizem se está subestimado ou não. Segundo o Ministério da Saúde, eles estimam que em torno de 5% da população brasileira tem transtorno alimentar, o que representaria, considerando a população brasileira atual, quase 8 milhões de pessoas. Mas o que eu achei interessante é que o próprio Ministério coloque que a estimativa é de que entre os jovens esse percentual é bem maior. Chega a 10%. E aí, se considerar o total, fazendo uma conta rápida, o número absoluto de jovens, que são 47 milhões de jovens hoje no Brasil, se 10% disso, quase 5 milhões. É muita gente. Seria... Assim, isso totalmente, gente, estimativa, mas deu uma ideia do peso. Praticamente metade das pessoas com transtorno alimentar são jovens, segundo essas estimativas. Metade é jovem. Faz sentido isso? O jovem é o mais atingido pelo transtorno alimentar ou está sendo agora, nesse pós-pandemia, por conta dessas telas? Queria que vocês falassem um pouco da relação do jovem com o transtorno alimentar hoje, adolescente, jovem. O que acontece, Mariana? O transtorno alimentar, ele normalmente se inicia na infância ou adolescência, mas pode se iniciar em vida adulta e também acaba sendo o foco de quando diagnosticar. Acho que é importante a gente também falar aqui que quem faz o diagnóstico de um transtorno alimentar é um psiquiatra. A gente tem uma equipe multidisciplinar de acompanhamento desse paciente, mas eu não tenho, seria irresponsável e antiético da minha parte e da Mônica, da gente falar, olha, aquela pessoa tem uma anorexia nervosa. As pessoas chegam pra gente, como a gente já trabalha com isso há muito tempo, estuda, a gente conhece os critérios e a gente encaminha para um psiquiatra. A gente sempre trabalha em equipe multidisciplinar, porque É os o transtornos ideal. alimentares têm causas múltiplas, né? Então não dá para só nutricionista querer resolver. Não, então vou só Sim. pela nutrição. Não. Não. Tem que ter nutricionista, tem que ter psicólogo, tem que ter psiquiatra também, porque é uma doença psiquiátrica. Clínico geral. Endócrino. Endocrinologista. E aí, assim, o céu é o limite também. Porque aí, por exemplo, naquele caso da pessoa que tem um problema com atividade física. Educador físico. Tem que ter um educador físico. Especialista, todo mundo especialista em transtorno alimentar. Nossa, É mas claro isso que a é equipe não precisa- acessível, gente? Isso existe? Isso é esse é o outro problema. problema. Esse Isso é o outro problema. problema. E aí, quando a gente está falando da questão dos jovens, porque como se inicia geralmente na infância ou adolescência, as famílias procuram o médico nessa fase. E tem muito a ver com o desenvolvimento para a adolescência, estirão de crescimento, maturação sexual, desenvolvimento de corpo de adulto. Identidade, então, né? identidade, É aquela perfeito. mudança de papéis, você está Isso. saindo da infância ali, você começa a questionar também a relação com a família, que eram as suas referências absolutas, e aí você começa a querer ser igual, né? Todo mundo quer ser igual ao outro, quer usar a mesma roupa, o corpo vai junto. Comparações, e nessa coisa da mudança corporal, que é isso, tá todo mundo meio esquisito nessa época, né? Porque tá crescendo, não cresceu ainda. Sim, cada um muda no sabe, momento, né? Cada um muda no momento. Mas não parece, né? Todo mundo quer. Nossa, tá mas igual. ela já. tem Eu um tenho peitinho, já tem peito. cintura, Eu tenho peito, ela não, mas então eu tô errada porque eu tenho peito, aí eu tô gorda, aí vem o estigma. Então, como começa muito nessa fase e também a família fica muito de olho mais do que se fosse um adulto, mas a gente tem adultos que, né, pessoas que 30, pode 40 desenvolver anos. um transtorno alimentar Que depois pode, dos na 40. verdade, identificar, né? Diagnosticar. Muitas vezes Mas ele já já vem tá de te longe, acompanhando né? ao longo Já. da Pode vida. ter desencadeado na vida adulta, por exemplo, a pessoa se percebe, isso que a gente estava conversando. A rede social, como traz muita informação, muita gente, quando a gente começava a falar em rede social, nossa, eu acho que eu tenho isso que a Camila está falando lá na internet. Então, as pessoas procuram ajuda, e as pessoas acham que, assim, tem que procurar ajuda. Você começa, quando você perguntou qual é a linha tênue
eu acho que tem uma questão muito do sofrimento. Isso que a gente falou. Não, eu não vou no cinema porque eu tenho que ir na academia. Vamos ficar de olho. Para os pais, assim, né? A gente está falando muito de adolescente que tem, né, uma fase que você começa a manifestar, enfim. E aí alguns pais que estão ouvindo a gente. E aí falam, opa, mas eu acho que minha filha tá... O que ela pode ter? Algum comportamento que eles podem reparar e que pode ser um sinal de alerta? Na alimentação, por exemplo, quando a menina... Olha o estigma, né? Porque a gente acha que é só mulheres, né? Mas é bom que a gente percebe na nossa Mas fala é mais que a gente... incidente, de fato, entre as Sim. entre as meninas? mais incidente, mas também as meninas são as que procuram... As mulheres são as que procuram mais atendimento. E tem o estigma de que é uma doença de mulher. E não não necessariamente. Mas Mulher ao mesmo, branca, por outro lado, assim, tem essa coisa das mulheres serem mais cobradas pela aparência, por isso. Com certeza. Então, tem várias nuances, né? Fatores de risco são maiores na gente, né? Acaba sendo maior. Sim. E é o que a Camila estava falando, assim, não tem, né? Você, então, pode ser de qualquer idade, pode ser de qualquer Classe social. gênero, classe social também tem muito esse estigma de, Tem. é doença de rico. rica e tudo. Até por isso que a gente estava falando, o tratamento é caro e tudo mais, porque envolve equipe, enfim. E aí, não é uma fase também, não é uma frescura. Enfim, essas coisas todas que a gente vai vendo, Sim. né? E Mas acho aí que fala dos alertas. alguns alertas. Eu acho que quando começa a mudar alguns comportamentos e ficam extremos. Isso, começou a malhar muito, a querer muito pra academia, a não querer participar. O comer social é muito passa a ser um importante. E é problema. importante a família fazer Uma esse momento, a refeição Sim. ser um momento de... Nem todo mundo faz sentar hoje em junto. dia. Mas, por exemplo, às vezes a menina só quer comer no quarto. Uhum. Ou não quer comer. Ou acaba comendo escondido, aí você vê embalagem no lixo, algumas coisas assim. Isso acontece muito. Isso é muito comum, Outra né? coisa também importante, a pessoa começa só a falar daquilo. Isso. Você vê que o pensamento está muito obsessivo naquilo. Eu emagreci? Você acha que eu emagreci? Eu não emagreci? Eu engordei. Ah, não, isso engorda, eu não vou comer, isso não engorda. A pessoa só pensa naquilo, está falando, todo mundo está reparando naquilo toda hora. Começa a apresentar esse sofrimento aí também, né? Fica muito triste se ganhou algum peso ou se não conseguiu emagrecer. Fica se pesando. Se pesando, se medindo toda hora. Isso tudo são indícios, assim, né? E que aí, mais uma vez, a gente tem que tomar cuidado, porque é muito naturalizado. Olha, ela tá fazendo dieta, Ela tá tão focada. legal. Emagreceu, tá ficando linda. Todo mundo elogia. Pode ser, a pessoa pode estar com uma doença terminal que os outros olham, emagreceu, é elogio. É elogio. Que Isso barriga é chapada, ainda mais na rede social, né? Posta uma foto ali de top, magrinha, alguém que era um pouco assim. Não, e você pensa o Nossa. seguinte, se tem uma adolescente que tá seguindo esse caminho e ela recebe um elogio desses, que isso não é elogio, né, na verdade, a gente até tem que recolocar essa frase. Se ela recebe esse comentário, porque emagrecimento, como a gente falou, né, gordo não é xingamento e emagrecer também não é conquista. Não é elogio, Nem elogio, isso. boa. Então a menina, imagina que a menina tá nesse caminho silencioso. E ela recebe um comentário desse. Nossa, Mariana, mas como você tá linda, você emagreceu. O que ela vai fazer? Eu quero mais. Exato. Você pode estar criando mais um gatilho, e isso é um fator que a gente chama, que a gente tem alguns fatores, que é o fator que desencadeia um transtorno, que são esses gatilhos, e fatores que mantêm, que é o mantenedor. Você fica comentando do corpo de uma pessoa que está em processo de evolução de emagrecimento, nossa, que ótimo, ela tá focada, né? Ela pode estar num transtorno alimentar. E aí aquela pergunta que você fez pra gente, não é visível, não é aparente. Mas eu a tô cara da pensando, Mariana, ai meu Deus, a gente, não quem se não é fala, na né? rede social, você vê alguém... gente E a vê gente tem uma muito tudo tendência isso, né? natural, né? Não, Uma amiga nossa que perdeu naturalizado. peso, a gente tem tendência a falar, nossa, tá linda, emagreceu. Não é legal fazer comente. isso. Não comente sobre Do corpo nem da comida do outro. Você não sabe o que o outro está passando. Eu sempre digo isso para os meus pacientes. Se alguém ganhou muito peso, se alguém perdeu muito peso, você não sabe o que está passando na vida daquela pessoa. Pode ser a pessoa que dorme com você na tua cama. Falando um pouco, vamos absorvendo essas informações. E falando um pouco dos caminhos, gente. A gente falou de sinais de alerta, e aí vocês estão falando, o ideal é um tratamento multidisciplinar. E aí perguntei do acesso, né? Qual o caminho que alguém que está ouvindo a gente, ou que alguém que se identificou algum familiar pode fazer, rede social? Tem algum primeiro lugar que ele possa buscar um pouco esse caminho multidisciplinar de tantas etapas? Né? Começar a ler sobre, começar a identificar. Tem vários lugares que a gente indica para leitura, o Sebrata, o Astral. Que mais a gente vai colocar aqui os links todos. Astral é uma ONG. Você já fez uma matéria com eles? Já. São de São Paulo, não? São Paulo. São de São Paulo, Isso.
e enfim, né, que estuda isso aqui no Brasil, é E interessante. divulga, né? Na verdade, divulga. eles fazem muito conteúdo de saúde e nutrição alimentar, porque eu acho que o estigma é muito importante de ser combatido. A gente tem que trazer informação, né, responsável, porque tem muita gente na internet ensinando comportamentos para Exatamente. transtorno alimentar. Dá um que- exemplo é. pra gente de algum comportamento. É, algum assim, eu posso dar um, mas assim, também é complicado a gente ficar falando de exemplos que a gente pode estar ensinando as pessoas. Né? Então, quando você vê alguma coisa extrema, vamos botar muito por tipo aí. uma super dieta, gente. Sim. O desconfia, estou não me tem pesando mágica. sempre, estou... Enfim, né? Então, Fórmulas mágicas, né? Fórmulas que mágicas. sempre É. vão aparecer, ou comportamentos extremos mesmo, né? sim, Também, alguns assim, comportamentos que vê, você cara, isso pensa, não- cara, isso tá esquisito, isso tá diferente. Isso não é muito saudável, isso não é muito legal. E aí, esse estigma todo que a internet vai colocando é mantenedor, como a gente estava falando. Aham. Vai mantendo. Então, isso é uma coisa importante, assim, a gente está falando de sites, de locais para você buscar informação, né? Que a internet, ela pode ter um bom uso e tem locais Sim. muito bons para você Profissionais. tá tendo essa conversa aqui entre a gente e tudo mais. Agora, olhar também, né, voltando para aquela coisa da família, assim, né? Olhar para o que a sua filha, o seu filho tá consumindo Isso é na internet excelente. é muito importante, porque, infelizmente, ainda tem muito mais né, lugares, veículos, pessoas que estão produzindo esses conteúdos aí que às vezes são muito Eles disfuncionais. são muito mais e virais, né? Como uma fake news. Ela Isso. se espalha muito mais rápido, né? Perfeito, É muito Engaja, mais né? atraente você ver algo fácil, uma solução rápido, rápida e imediatista, mágica. E aí eu acho que a gente pode falar um pouquinho, assim, muito passando, do dia de conscientização sobre os transtornos alimentares, né? Que é agora dia 2 de junho. E aí, o interessante é uma iniciativa da Academy for Eating Disorders que é mundial. Então, esse ano, cada ano eles escolhem um tema. Esse ano é pessoas reais, recuperação real. Então, é exatamente falando desse mundo aí, desse mundo virtual, cheio de fake news, cheio de filtros, cheio de aspirações aí que não são reais, que não são possíveis também. Então, eu acho que é importante a gente estar aqui falando sobre isso. E quem tem interesse, esse mês de junho vai ter conteúdo pra Vai ter caramba. mesmo. Falando, muita live, muita gente conversando, falando sobre isso, que a ideia dessa campanha é exatamente isso, assim, abrir o debate, né, alcançar as pessoas que muitas vezes, como a Camila falou, chegam lá na página dela no Instagram e percebem, poxa, eu tenho isso, eu estou sofrendo com isso e não tinha um nome, né? E eu achava que transtorno alimentar era só para pessoas muito magras ou para pessoas Famosas, né, sei famosas lá, ou com SSP. distantes. Achava que era uma coisa. Por isso que demora tanto para as pessoas buscarem tratamento também, Eu acho sabia? também, eu acho. E tem Porque cura, eles gente. não entendem. Difícil falar em cura, né? É difícil falar em cura. Difícil falar em cura. A Em doenças gente tem- psiquiátricas, né? a de gente modo consegue- Tem geral. controle. Super, tem controle, Super tem tem, Tem recuperação pessoas do que peso. se recuperam muito bem Sim. e vivem uma vida normal, mas vai ser sempre uma preocupação. E aí eu acho que a palavra, né, também, pessoas reais, recuperação real, é isso. O que é uma recuperação real? É possível, mas não vai ser igual para todo mundo. Exato. Né? Exato. E é possível porque sendo bem assessorado, sendo bem tratado, porque pensa só o trabalho que a gente faz de tentar recuperar essa pessoa e ver o mundo inteiro continua nesse bombardeio de imagens, de informações erradas e irresponsáveis. Então, um dos grandes lugares que a gente precisa trabalhar com os pacientes é a visão crítica disso tudo. Cara, mas olha como ela é bonita, magra, mas como é que era o seu sofrimento nisso? Como é que era o seu sofrimento com a comida? O sofrimento da sua família? Sabe? Então, trazer para uma visão crítica, porque, assim, a gente não vai acabar com a internet, a gente nem quer que isso aconteça, nem com essas imagens. Eu acho que uma regulamentação da internet é muito importante nesse aspecto, né? Muito. Porque a quantidade de imagens e vídeos que ensinam as coisas. Por isso que eu falei, a gente estava falando isso antes, né? É muito complicado a gente falar de comportamentos que as pessoas fazem, porque isso a gente vai estar ensinando, é o que a gente não quer. Se eu exemplificar o que não fazer, eu de alguma forma vou estar você tá divulgando falando, o que vai não estar fazer. divulgando. Então, É. como tem gente que divulga isso de uma forma
sem saber que é, ou de uma forma intencional. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Essa regulamentação, eu acho, de conteúdos é uma outra discussão. Mas como isso também passa por esse lugar da saúde. Com certeza. Como a gente teve um boom de pessoas que vieram na época, aquelas blogueiras fitness. Hoje em dia, todo mundo chama-se de influenciador. Mas como continua um nicho? Porque, vamos lá, né? Dá muito dinheiro. A indústria da dieta dá muito dinheiro. A insatisfação das pessoas gera muito dinheiro. Então, como é que a gente vai combater indústrias que têm lucros exorbitantes? Mas as pessoas estão doentes. Tudo bem, mas eu continuo ganhando dinheiro. E vendendo a ideia de saúde, né? Exato. E vendendo a ideia, não, da magreza como bem, saúde. Não, você come isso que vai te fazer bem, né? Cada dia é uma coisa diferente. A gente tem que tomar muito cuidado, realmente. A gente está caminhando, o papo renderia muito mais tempo, caminhando para o final do nosso podcast. Antes da gente fechar, a gente queria fazer uma pergunta totalmente de interesse pessoal. Eu sou mãe de uma menina de 8 anos que está começando nessa fase, eventualmente tem acesso ao meu celular, pede um pouquinho, eu fico ali do lado, mas começa, troca com as amigas, já se olha no espelho, já quer ser magra, e ela fala, eu quero ser magra, e ela é, enfim, minhãozinha, tem o padrão dela, mas se preocupa com isso, me chama a atenção o fato de se preocupar com isso. O que a gente, como pais, como mães, enfim, de meninas e meninos também, que medida que a gente pode tomar? Existe algo que a gente pode tentar fazer para prevenir, eventualmente, algum transtorno? Ou, enfim, que cuidados que a gente pode tomar nessa relação dela com o corpo e nessa relação com as redes sociais? Eu acho assim, eu acho que a gente deveria ensinar para as crianças que tem diversidade de corpos. Que a magreza ou o magro... Magreza é uma coisa extrema, mas o magro não é a referência. Não deveria ser. Aliás, não devia ter nenhum corpo que seja referência. Né? Então, se a gente pensa que tem todo tipo de gente no mundo, eu sempre digo isso para meus pacientes. Vai no metrô, olha quem está à sua volta. Tem gente de todo tipo. Tem gente gorda, tem gente magra, tem gente feia, tem gente bonita, tem gente alta, tem gente loura, tem gente preta, tem gente branca. Né? Então, se a gente olha que tem uma diversidade, eu não me sinto diferente. Porque o ponto é esse. Quando você se sente diferente de uma regra que alguém colocou, porque alguém se colocou como norma. O branco se colocou como norma, o magro se colocou como norma. Então, se tem uma norma, aquilo vira o padrão. E aí, quem que tá fora daquilo? Eu não quero. A sua filha de 8 anos não quer. Quem quer estar fora? Qualquer padrão que seja, tá? De qualquer nível. Então, a gente tem que ver a visão crítica, tipo, não, mas eu quero ser magra. Por quê? Por que isso é importante? Porque a magreza, o que me preocupa muito, a magreza virou um valor. Um valor como você ser uma pessoa ética, como você ser uma pessoa educada, como você ser uma pessoa legal, como estudiosa. Então, você tem que ser magra, além de estudiosa, de ética, de... Sabe? Então, como isso é problemático? E crianças muito novas já reproduzindo isso, pra gente ver como é estrutural, já tá completamente ficando estrutural, né? Já começa desde muito cedo. Acho que uma coisa importante também é pensar na sua própria relação com o seu corpo. Não falar exatamente. Filha, poxa, eu tô chateada. Não posso comer isso porque vai engordar, porque isso é gordura. E você pode nem falar dela, mas você pode falar de si, né? E assim, como é natural também, ou não tem como a gente controlar isso, Mariana. Ela vai ouvir na escola, ela vai ouvir na internet, ela vai, escutar na televisão, você vai falar de vez em quando, você vai falar, gente, mas mostra que você também está se questionando, né, sobre isso, assim, né? Não precisa ser, sou um modelo de perfeição e eu não ligo para isso. Não. Para mim também é uma questão e eu também estou me questionando, filha, mas a gente é muito mais do que isso, né? A gente tem que, tudo bem, tomar conta da nossa aparência e tudo mais, não é que da saúde, tudo bem, mas até que ponto, né? O que isso está trazendo? E é só isso, né? Essa é a nossa identidade, a gente é muito mais do que isso, né? Então eu acho que levantar esses, dialogar mesmo, né? E acho que na parte da alimentação... Não virar tabu, né, aquilo também. Não, exato. Né? Que quanto menos a gente fala, mais tabu vira. E menos mais a criança vai procurar fora a informação, exatamente. né? Eu acho que a respeito de alimentação é muito importante que os adultos não comentem sobre a alimentação da criança relacionada ao corpo dela. Boa, Camila. Tá comendo muito chocolate, tá gordinha, e olha vamos cortar o doce. Olha aí a barriga e tá comendo doce. Olha essa calda extra aí. Exatamente. Olha a batata frita, olha, sabe? E eu gosto muito também de falar que, assim, a gente... Vou usar uma palavra ruim. A gente xinga a comida. A gente usa palavras muito ruins pra falar de comida. Porcaria, besteira, tranqueira, palavrões, né? Então, assim, nossa, eu tô comendo besteira
para de comer essas besteiras. E aí a criança entra, também pode ter alguma relação Começa a emocional. fazer essa diferenciação do que, né? O que pode, o que não pode, o que é que é ruim, né? saudável. Comida boa e comida ruim. Né? Exato. E aí, não associa a criança ao que ela tá comendo, ao corpo dela ao que ela tá comendo. Porque aí a barriga, porque aí o braço, porque aí... Enfim, porque pra ela não faz sentido naquele momento, mas lá na frente ela vai se lembrar. Com certeza. Gente, o papo é muito bom. Foi Se ótimo. deixar, quem sabe a gente não traz um segundo episódio aí, porque tem muito conteúdo para falar. Sim. Queria agradecer demais. Mônica Viana, psicóloga, Camila Estima, nutricionista. Obrigada, viu, Obrigada. gente? Agora A gente absorver agradece. essa informação toda. Foi uma delícia, Foi uma delícia, ótimo. Mari. Foi muito bom. Muito bom mesmo. Que bom ter esse espaço aqui pra gente falar sobre importante. tudo isso. Que bom. Gente, obrigada aí pela companhia. Vocês têm sugestão de temas, enfim, de assuntos, perguntas para as nossas especialistas, manda aí pelas redes sociais, vamos conversar. Obrigada. Tchau, até a próxima.